A praga que causa maiores prejuízos financeiros, emocionais, desgaste psicológico são os cupins de solo. Por que eles são tão destrutivos? Meu nome é Bruno, sou especialista no controle de pragas urbanas. Sejam bem-vindos ao canal Dedetização. O cupim de solos é da espécie Coptotermes gestroi. Eles formam as colônias embaixo da terra e acessam as edificações através dos batentes das portas, guarnições, instalações elétricas, pequenas rachaduras nas estruturas ou por caminhos que eles mesmos constroem. Os cupins, eles se alimentam de materiais que possuem a celulose. Nesses materiais estão presentes em todos os locais, prédios, casas residenciais, patrimônio histórico, e ainda causam danos em diferentes materiais como gesso, plástico, couro, tijolo. Eles vão abrindo caminho para conseguir acessar outros pontos em busca de celulose, de madeira. Mas por que eles são tão destrutivos? As operárias, elas saem forrageando, vasculhando em busca de celulose. E quando elas encontram, elas se comunicam entre si e marcham em grandes quantidades para aquele local. Por isso, quando menos se percebe, aquele ponto já foi parcial ou totalmente destruído. Enquanto isso, em algum local nas proximidades, a rainha e o rei estão produzindo milhares de ovos por dia. Pode ser colocados até 5.000 ovos por uma única rainha em um único dia. São muitos ovos. Os soldados, eles protegem a colônia de qualquer ameaça. Existe toda uma organização dividida em castas, que são subgrupos dentro da espécie. Então existe a casta das operárias, a casta dos soldados e a casta do rei e da rainha. E ainda em determinadas épocas do ano, a casta dos cupins alados, que eles saem voando em grandes quantidades para fazer o voo nupcial. Alguns desses insetos conseguem se acasalar, que irão se tornar novos reis e rainhas que formarão uma nova colônia. E aí segue tudo novamente. Ao final de muitas obras, os pedreiros acabam deixando madeiras que foram utilizadas ali para a construção das estruturas. Essas madeiras vão acabar atraindo os cupins e facilitando a propagação, o aumento da colônia embaixo daquele local. E depois, quando acabar o material que foi ali abandonado, adivinha o que acontece? O cupim, ele vai subir à procura de mais celulose que tem na madeira, em outros materiais. Nessa altura a colônia já vai estar com mais indivíduos ali famintos, precisando se alimentar. Os batentes, eles são ótimos portais de entrada para os cupins de solo. Se os rodapés também forem de madeira, isso vai facilitar o deslocamento horizontal até ele conseguir chegar em outras estruturas ou móveis. Mas também podem utilizar outros caminhos, como conduítes elétricos. Eles saem através de tomadas, relógios de luz ou outras instalações de redes. As prumadas, que são bastante presentes em sobrados, são aquelas colunas por onde passam os canos, geralmente em prédios, edificações maiores. Eles aproveitam os espaços entre os canos e a umidade, que eles também gostam, que é bastante presente nesses locais. Se não tiver como andar por dentro das estruturas, eles constroem esses túneis que servem para proteção física e também para protegê-los da luz, até porque eles têm uma sensibilidade, eles são fotossensíveis. Por isso eles preferem andar em locais mais escondidos. Os vestígios do cupim de solo, eles são bem característicos. Além das trilhas que eles fazem, por onde eles passam, e quando eles estão comendo ou já comeram tudo, eles deixam essas manchas nas paredes, uma espécie de borra
com cheiro de mofo, que na verdade é uma mistura das fezes com a saliva dos cupins, os feromônios. Uma das metodologias praticadas no controle de cupins de solo é o tratamento por barreira química. Então são feitos furos com furadeira mesmo em todo o perímetro da construção afetada, utilizando broca de 8 a 10 centímetros, com comprimento de 40 centímetros para conseguir atravessar o contrapiso. Tem locais que dá para usar umas menores ou maiores, dependendo da estrutura. E aí são feitos furos mais ou menos 3 por metro ali a cada 30 centímetros, próximos à parede, em outros pontos também, como batentes das portas. É importante que seja feito um estudo preliminar para entender os locais onde possam estar passando canos ou redes elétricas e de preferência usar um equipamento, um scanner, que vai estar ali acusando se tem alguma caixa elétrica, qualquer ponto ali que possa correr o risco de estar furando. É um serviço que existe bastante atenção. Pergunta para a empresa que vai realizar esse serviço, se no caso de qualquer imprevisto, se ela vai te dar um suporte. Isso é muito importante. Vale ressaltar que os furos feitos para injetar o cupinicida, eles devem ser fechados pelo contratante do serviço, assim como qualquer reforma na estrutura que foi destruída pelos cupins e precisarem ser retiradas para substituição, como por exemplo, guarnições de batentes, rodapés, partes dos pisos ou dos móveis ali que não der para salvar mais. Quando começa a mexer, pode aparecer mais partes afetadas. Como esse é um tipo de serviço um pouco mais complexo, o indicado é fazer uma vistoria técnica para avaliar, entender e explicar o que precisa ser feito e também passar um orçamento mais justo, mais assertivo. Os móveis que necessitam tratamento ou outras estruturas de madeira precisam ser avaliados também. Aí, de acordo com cada peça, pode ser utilizado diferentes metodologias, furando caixões perdidos, injetando com agulhas, pulverizando, aplicando pó de contato em partes elétricas, relógio de luz, shafts. A garantia desse serviço ela é mais prolongada que da dedetização comum. Esses detalhes eles são importantes, tá alinhando com a empresa com a qual você está contratando para a realização desse serviço. Mas é uma prestação de serviço que, se for realizada corretamente, ela vai garantir um longo período sem a presença dos cupins nos pontos que foram acessados e protegendo para que eles não acessem por outros pontos, por outros locais. Se você gostou, manda um like, se inscreve aqui no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, pode fazer uma pergunta aqui que eu vou estar respondendo. Muito obrigado, espero que tenham gostado e possa ter ajudado.